Bom dia, bom dia. Eu quero desejar aqui um Feliz Natal, gente. Feliz Natal para todos, né? Nesse dia de hoje, desejando aí um Natal maravilhoso. Que Deus venha abençoar a sua vida. Talvez você não está hoje num dia legal, talvez você está aí numa cama, doente, no hospital, talvez pessoas estão até enterrando alguém porque morreu, aconteceu algo, um acidente, mas nós não podemos perder a nossa fé em Cristo, independente daquilo que passa na nossa vida, entendeu? Eu estou gravando aqui no meu quarto, desejando Feliz Natal, esse vídeo para todos, né, que me conhecem, meus parentes, desejando para aí também as pessoas que são irmãos de igreja, respeitando cada um, né? Respeitar as pessoas não quer dizer que também eu não devo pregar a palavra verdadeira, porque a verdade dói, né? E muitas das vezes vai doer na nossa vida. Então a gente tem que também, né, falar a verdade, certo? Então eu quero desejar a você aí, ó, um Feliz Natal. Creia que no nascimento de Jesus, a importância dele, de Jesus ter nascido, de Jesus ter vivido nessa terra, foram 33 anos mais ou menos que ele sofreu, e Jesus veio para isso, né? Jesus ele veio pagar o preço pelos nossos pecados que entrou através de Adão e Eva. O pecado entrou através de Adão e Eva, e esse pecado, então a terra ficou maldita. Por isso que tem pessoas que às vezes nascem com problemas, né? E todo tipo. Você pode ver que o primeiro pecado que aconteceu, se a gente analisar, foi Caim matou Abel, né? Então, depois que aconteceu isso, você pode ver que até por causa da maldição, isso atingiu todos, né? Deus não tem assim, culpa disso. E outra, aonde originou o pecado de verdade? Só que Deus deu uma ordem para Adão. Eu quero dizer para você, ó, o pecado originou no céu. Você sabe que já viu falar de Satanás, era um anjo. Então, entendeu? Já foi lá. Então, Deus fez um plano através do Filho, naturalmente, para pagar por esse pecado, através do seu sangue. Por isso que antigamente tinha cordeiros que eram mortos para pagar, assim, uma vez por ano, mas só cobria o pecado e pronto. Na verdade, você não estava livre do pecado, certo? Mas para evitar que Deus destruísse a pessoa, porque ela pecou, o animal foi morto. Aí o que acontece? Né? A gente tem que entender o seguinte, que esse pecado entrou, e aí muitas das vezes as pessoas falam, poxa, por que a pessoa sofre, por que acontece tantas coisas nesse mundo? A resposta é essa, entendeu? Deus ele fez a parte dele. A parte de Deus, por causa de Satanás, foi enviar Jesus. Lembra que Jesus falou, não haverá nenhum outro sinais para o povo judeus, que eles queriam sinal. Jesus chamou eles de hipócritas, povos, ele chamou hipócrita, caiado, falou também outro nome que às vezes não foge aqui, né, que de uma forma que esse povo, ele não reconheceu Jesus, que foi enviado, foi pregado por anjo, profeta e tudo isso. Até mesmo Isaías, nos 700 anos parece, antes de Cristo, ele já avisou, um menino vos nasceu, o nome dele será Deus forte, conselheiro, pai, né? E quando pai de todos, quando você vê também, fala assim, em João primeiro, fala assim, a palavra estava com Deus, que é o verbo estava com Deus, se fez carne, habitou-se entre nós, né? E habitou-se entre nós. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A luz, ele era a luz do mundo, né? E o mundo foi feito por ele. Então Jesus e Deus é a mesma coisa, gente. Só que são distintas, são pessoas distintas, diferentes. Você pode ver como a gente vê isso. A gente vê quando Jesus estava batizando, uma voz do céu que muitas pessoas ouviram. Eis aí o meu filho, quem compraz a minha alma, né? E nele, a ele ouvireis. E também o Espírito Santo é uma outra pessoa que veio sobre ele. Que essas três pessoas são muito importantes, né? Qual é a importância disso? Para que Deus fizesse uma grande obra na nossa vida, que hoje o véu foi rasgado através da morte de Jesus. O véu rasgou-se no tabernáculo,
E isso tá mostrando que muitas coisas aconteceu naquele dia, a partir das 3 horas, quando Jesus morreu, tremou, pessoas ressuscitaram, e muitos viram. Jesus depois ressuscitou, pregou para mais de umas 500 ou mais pessoas que viram ele, né, em carne, realmente. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender isso, que as coisas vão mudar. O que Jesus fez é rasgou o véu. Antes, o povo não podia falar com Deus. Só o profeta e o sacerdote que fazia o papel deles. O sacerdote cuidava lá, né? O profeta, ele ouvia a voz de Deus. O sacerdote cuidava do altar, sacrifício, essas coisas. Tinha uma regra. E também, por exemplo, quando o rei entendia isso, que é Davi, outros, né? E eles tinham esse Saul, foi o primeiro que Deus escolheu para eles, que eles queriam um rei. Deus poderia estar reinando, mas ele não quis, ele quis um homem, né? Aí o homem falhou. O primeiro que Deus escolheu para ele, viu que ele falhou naquilo que Deus tinha, nem governou direito. Aí Deus escolheu Davi, que era segundo seu coração. Se você analisar bem a história de Davi, você pode ver que a história de Davi aconteceu muitas coisas na vida dele, né? E Davi era segundo o coração de Deus. O que significa segundo o coração de Deus? O que a gente entende é aquele coração que é humilde, que reconhece o pecado, o coração que ele é voltado para Deus, né? Ele erra, mas ele vai lá. É isso que a gente tem que ser, né? Um coração que se arrepende, peça perdão a Deus, é a misericórdia dele. E isso Deus fez através de Jesus. É muito melhor hoje. Então a gente entende, né, que através disto, através de Jesus, hoje você tem acesso direto com o Pai, entendeu? E a gente pode ver que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre da lei, mas Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Então todos nós temos que nascer de novo, ser uma nova criatura. O nascer de novo vai por meio da palavra. Tem que nascer da água e do Espírito, tá? E aí da água e do Espírito é a palavra entrando em você, que é Cristo, e o Espírito Santo, ele faz aquela obra, né? Você é recriado em Cristo. O vovô tá só pregando aqui, o vovô tá gravando um vídeo para pregar. A minha netinha linda me deu aqui uma pipoca. Eu tô gravando aqui um vídeo falando de Jesus, tá? Aí deixa aqui, depois eu vou comer, ó. Depois eu como, tá? Que agora eu não posso. Eu tô gravando aqui falando de Jesus, tá bom? Minha linda neta tá me acompanhando aqui, certo? Então vocês precisam entender o quê? Que Jesus, ele é o único. E através de Jesus, você tem liberdade, você fala com Deus, ele te ouve. Jesus disse, ó, entra no teu quarto, fala ao Pai em particular e ele te ouvirá. Ele vai ver você, vai te ouvir, vai te responder. E quem é que nos ajuda? O Espírito Santo, enviado por Cristo. Você pode ver que Jesus não fez nenhum milagre enquanto não teve o Espírito Santo, que ungiu ele. Quem unge a gente é o Espírito Santo, para que faça milagre. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê, os sinais seguirão aos que crerem. Porque se não crer, não vai ter sinal, infelizmente, né? Mas vão ter sinais, sim, que ele falou, todo aquele que crê pregará, tal. E o que a ordem que Jesus disse, pregai, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É isso que Deus quer. Deus não quer outra coisa, a não ser pregando o evangelho. Você pode dar a cesta básica, você pode ajudar o pobre, que isso é um dever nosso, entendeu? Ajudar o pobre, não fica esperando a igreja, não, certo? Achando que a igreja tem que fazer o papel dela, porque ela recebe dízimos e ofertas, que isso também é na lei, né? Isso aí faz parte da lei, não é para hoje. Muitas pessoas pregam isso, mas pregam mentira. Estão enganando as pessoas, infelizmente, né? Porque é no Velho Testamento, porque eles davam alimentos em dízimo, que é para os levitas, que eles não tinham terra, posse, eles viviam disso. E também, para nós, Jesus disse, ó, fazeis isso e não omitir aquelas, o amor, a paz, né? A misericórdia. Aí o que acontece? Né? Jesus fala que nós devemos fazer isso, tipo assim, eles não estavam na lei ainda? Então fazeis isso, não deixar de fazer, de dar o dízimo. Por quê? Se você tem o amor de Deus, você vai entender que aquele ministério precisa de pagar água, luz, mas ela não precisa pregar dizendo que se não fizer isso vai para o inferno, como está escrito em Malaquias. Então eu também acreditava desse jeito. Então na verdade, então não é bem uma verdade.
A pessoa, se não for de mal, e outra, não for por de coração, não vai adiantar nada. Não adianta você ajudar o mundo inteiro e perder sua alma, que é nascer de novo, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, nós estamos caminhando para o final do ano, falando de Jesus, que a pessoa precisa nascer de novo, né? Você não precisa estar preso dentro do sistema. O que precisa estar dentro de você é Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode falar com Deus, você pode pedir, você tem que entender que você precisa dele. Você precisa, o reino dos céus está disponível para todos. Então, para entrar no reino dos céus, que hoje ele é invisível, mas ele vai ser real, visível, hoje ele é invisível. Você não vê bem, mas você vai ver milagres por causa do reino dos céus. Então as coisas acontecem por causa do reino dos céus. Porque no reino dos céus você tem autoridade, você tem poder, você tem o nome de Jesus, você tem a fé e a palavra do Senhor, e o Espírito Santo para trabalhar. Precisa entender. Então busca o Senhor, entendeu? Fala com ele, não importa de qual religião você é, você só precisa entender, esclarecer as coisas, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você precisa entender que verdade é essa. Às vezes você fala assim, eu sou Mateu, mas invoca a Deus, ele vai te dar uma resposta, você vai ter certeza. Aí você vai ter certeza, entendeu, das coisas de Deus. Ah, eu sou espírito, não importa de que igreja, qual religião, você só tem que buscar Deus e falar com ele, para ele te dar a resposta. Não fica perguntando para homem não, pergunta para Deus. Vai perguntando, vai falando com ele. Leia a Bíblia também. Começa a ler Mateus, Lucas, João. Entendeu? Para que você... E peça o Espírito Santo. Fala com Deus se você quer o Espírito Santo, que você quer intimidade com ele. Você vai ter coisas maravilhosas, você vai entender. O Átila, meu filho, foi liberto do crack, 16 anos. Não foi... Fizemos muitas campanhas, não foi dentro de igreja, não. Não foi. Entendeu? Então, é isso aí, tá bom? Eu quero desejar a você um abraço, um feliz ano novo, um feliz Natal, que Deus abençoe a sua vida, tá? Tudo é possível para Deus. Mateus 18 a 20 diz assim, que onde 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, o que determinar vai acontecer. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Deus, eu vou fazer uma oração baseada nessa palavra que é de Deus. Você vai dizer amém e vai concordar. Se você não vê nada acontecendo, vai continuar confessando, porque a língua é importante. Eu creio, eu continuo crendo que está acontecendo. Aí você vai ver como aqueles 10 leprosos que no caminho eles foram sendo limpos, entendeu? Milagres às vezes não é na hora, é com o tempo. Deus também quer ver a sua fé, né? Então digo para você que tudo é possível para Deus. Ele te ama. Ele quer que você tenha saúde, prosperidade é Cristo em você. Ele vai providenciar todas as coisas. Você não precisa ficar preocupando, fazendo campanha, e mais campanha, eu tenho que ser um grande dizimista, senão... Não, besteira. Deus suprirá as suas necessidades. Se você quiser, você pode pedir para ele. Ele quer saber para que você quer dinheiro. Ele quer ver seu coração. E outra, pedir a Deus não é pecado. Peça com fé, ele te dará. Se a palavra de Deus diz, se ele alimenta os passos, não vai dar para nós? Quanto mais você pedir o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, melhor ainda. Tá bom? Eu vou fazer uma oração. Se você tiver um problema de saúde, dor, enfermidade, seja qual for, em nome de Jesus, você vai dizer amém, você vai ouvir a oração, dizer amém, eu creio, pronto. E Deus vai operar um milagre na sua vida, tá bom? Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero orar por essa pessoa, pela vida dela. Senhor, toca na mente, toca no coração, abre os olhos dela, Pai. Senhor, toca na ferida, na dor, na enfermidade, no câncer. Senhor, cura essa pessoa. Eu te peço, no nome de Jesus. E na autoridade que o Senhor me deu, eu declaro, Pai, cura na vida dela. Eu declaro libertação da bebida, do câncer, das drogas. Você que usa droga, nunca mais você vai usar droga. Você vai ser liberto a partir de agora. Seja curado a partir de agora. Seja liberto da cachaça. Seja liberto da prostituição. Em nome de Jesus, eu determino cura e libertação na sua vida, em nome de Jesus, tá? E você dizendo amém, e você está concordando, tá bom? Feliz Natal, seja feliz. Se você quiser numa igreja, pode ir. Se não quiser, você é a igreja, faz parte da igreja de Cristo. Aceitando Ele como Senhor e Salvador, nós somos a igreja de Cristo no mundo inteiro. O corpo de Cristo somos nós. Você é o templo vivente do Espírito Santo. Um abraço.
Deus é contigo.